A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo do trono de Deus até você. Água fluir, 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 de vida suprir, 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 em nós a jorrar, jorrar. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sua imagem obter e frutificar, dominar, para a terra sujeitar. Dias mais sábios. Vamos trabalhar na boa terra? O que labra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. Provérbios 28, 19. Deus guiou o povo de Israel no deserto por 40 anos, onde não havia lugar para plantar nem adquirir comida. Porém, o Senhor os sustentou com maná, que eles não conheciam nem seus pais o conheciam, para dar-lhes a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceram as suas vestes, nem incharam os seus pés. E assim Deus cuidou de cada um. Os filhos de Israel tomaram posse da terra, celebraram a Páscoa e comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Semelhantemente hoje, ao crermos no Senhor Jesus, recebemos fé igualmente preciosa, 2 Pedro 1:1, a qual é o quinhão da terra que devemos lavrar para obter dela os ricos produtos de Canaã. Vamos trabalhar nela? Dos céus e em graça dispensou. No fim desta era, Cristo voltará para arrebatar os cristãos vencedores, julgar o mundo, tomar posse da terra e estabelecer seu reino eterno. A igreja é o viver de aperfeiçoado ser, fazendo-nos crescer. E o reino dos céus aqui trazer. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem: saía um rio do Éden para regar o jardim. Os elementos que Cristo passou, como a sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte e a sua ressurreição, como elementos adicionados ao Espírito de Deus que já havia, se torna o Espírito mencionado nesse versículo, versículo 39. Os estudiosos da Bíblia estranham esse versículo. Como aqui diz, o Espírito ainda não havia, não fora dado. Você não estranha, não? O Espírito não foi dado? Sim. Você vai entender somente quando você lê Êxodo capítulo 30. Eu não tenho tempo de explicar muito isso, mas Êxodo 30 ali mostra como se faz o óleo composto para ungir as coisas, né? Êxodo 30, ó Senhor Jesus. Êxodo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber,
250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Azeite de oliveira representa o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus já havia. Só que precisava acrescentar essas 4 especiarias. Essas 4 especiarias representam tudo que Cristo passou como homem. A sua experiência da encarnação, a sua experiência de viver humano como homem, a sua experiência da crucificação, quando ele conseguiu resolver o problema do pecado, da morte, e também fez morrer o nosso velho homem. E na ressurreição, todos esses elementos que Jesus passou são as 4 especiarias. 4 é número de homem. Essas especiarias foram acrescentadas a 1 hin de azeite puro. Então, no Espírito de Deus agora, irmãos, tem essas 4 especiarias, que a Bíblia em João capítulo 7 chama de o Espírito. Aí esse óleo é usado para ungir os utensílios do templo e também ungir o sacerdote para começar a funcionar, a servir a Deus. Graças a Deus, Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, todos esses elementos estão acrescentados ao Espírito de Deus. Hoje, irmão, nós temos o Espírito dentro de nós. Quando nós cremos em Jesus, esse Espírito entra em nós, e esse Espírito em nós faz com que do nosso interior rios de água viva fluam de nós. Então, cada um de nós, irmãos, esse canal. Vocês se lembram? Salmo 46? Há um rio cujas correntes. Falei para vocês que essa palavra correntes pode ser traduzida para canais. Então, um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Você é um canal. Onde eu quero chegar é isso. Você é um canal. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos aqui sentado nesse auditório acho que 1.700, aqui 1.700 pessoas. E mais 450 lá embaixo. Nós temos 2.400 pessoas nessa conferência. Então são 2.400 canais. Canais para levar essas águas. Esse rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Vocês são responsáveis pela alegria que nós estamos sentindo. Porque vocês são canais. Canais que levam o rio, águas do rio para alegrar a cidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 10. E saía no rio do Éden para regar o jardim, repartindo em 4 braços. Versículo 11. O primeiro braço chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Os 4 braços, por que 4? Porque 4 são os 4 lados, 4 sentidos, né? Nós temos 4 pontos cardeais para a gente se localizar, não é isso? Nós temos o quê? Norte, sul, leste, oeste, certo? Então são 4 pontos você se localizar, 4 direções. Então o número 4 que representa que esse rio precisa alcançar toda a terra. Onde houver um homem habitando nessa terra, essa água tem que alcançar a ela. Por isso, irmãos, nós estamos cumprindo a ordem de Deus, embora seja muito difícil a gente ir lá para o Oriente, lá para a Ásia, levar esse evangelho do reino, mas, irmão, nós estamos cumprindo o mandado do Senhor. Ele mandou nós irmos, nós estamos indo lá, tá? Então, irmãos, porque esses 4 braços do rio têm que alcançar todos. Os homens da Ásia também são homens que Deus quer alcançar. Então, graças a Deus, hoje, inclusive, eu recebi uma notícia que a reunião, vocês sabem que lá tem 12 horas de diferença, né? Sabe onde eles estão? Eles estão debaixo de você aqui, ó. Estão lá do outro lado da terra aqui, ó.
Estão do outro lado da terra, estão aqui embaixo, lá embaixo, né? Do outro lado da terra, exatamente 12 horas de diferença. Aqui é de manhã, lá já é à tarde. Eles tiveram uma reunião maravilhosa lá na Coreia do Sul. Porque a água está fluindo lá. Por que as águas estão fluindo lá? Porque os canais foram lá. Se os canais não forem lá, quem vai levar essa água? Por isso que nós estamos preparando muitos canais. Esses adolescentes vão se emancipando. Muitos deles estão se tornando esses canais para levar essas águas para todos esses lugares. Senhor Jesus. Por isso que, irmãos, no dia do Pentecoste, quando o Espírito foi derramado, produziu a igreja, em Atos capítulo 1, antes ainda do dia do Pentecostes, Jesus havia prometido que o Pai iria mandar aqui a promessa. Capítulo 1 de Atos, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu vou direto para o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos, a igreja recebeu poder. Quando derramou seu Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, nós recebemos um poder. A igreja recebeu o poder, também nós temos a autoridade de Cristo, porque toda a autoridade foi dada para o Senhor. Nós recebemos poder para quê? Para sermos testemunhas. Nós não somos meramente, irmãos, pregadores vazios. Não somos aqueles bons pregadores que usam sua retórica, sua técnica de eloquência para pregar. Não, nós somos testemunhas. Nós pregamos aquilo que vivemos. Nós pregamos aquilo que nós experimentamos. Por isso, irmãos, é tão importante a imersão ultra refinada. Você vai passar para os outros aquilo que você vive, tá? Testemunhas para onde? Onde nós vamos ser testemunhas? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, ele podia dizer, aqui em Jerusalém está tão bom, pelo menos daqueles 6 primeiros anos, está tão bom, vou ficar aqui. Não, o Senhor quer que a gente se espalhe por toda a terra e levar esse rio para toda a terra. Aqui no Brasil está tão bom, mas o Senhor mandou ir para a África. Esse rio também tem que fluir na África. Aqui está tão bom, mas o Senhor mandou ir para a Ásia. Tem que levar esse rio para a Ásia, certo? Então vamos ser esses canais. Aqui fala até os confins da terra. Deus quer alcançar todos. Ó Senhor Jesus. Último capítulo de Mateus, Mateus 28, eu quero mostrar para vocês que o coração de Deus é toda a terra, tá? Versículo 18, de Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês têm dito, eis que estão convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século nós temos que ir fazer discípulo de todas as nações. Levar esse rio como canais para levar essa água viva, tá bom? Gênesis 2, nós estamos no primeiro rio, primeiro braço, Pison. Então, o que significa Pison? Pison em hebraico para alguns significa fluindo gratuitamente. E para outro, significado é rio mais espalhado. Se você aplicar esse rio fluindo gratuitamente, então é o rio da água da graça chegando às pessoas. O pecador pecou, não tem mais saída. Para o perdão do seu pecado, tem que derramar sangue. Hebreus 9 fala, sem o derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, um pecador está encurralado, não tem saída. Mas graças a Deus, Deus preparou o rio da água da graça. Esse rio flui gratuitamente. Preparou Cristo e fez toda a obra redentora para resgatar aquele pecador. Então esse rio sai gratuitamente e essa água da graça é tipificada em Isaías 55.
1 e 2. Vamos lá. Esse é o rio Pison. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comeis sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Não precisa pagar preço mais. Cristo pagou o preço por nós. Por que gastais dinheiro naquele que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vem beber dessa água de graça. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então esse é o rio que flui gratuitamente. E o mais espalhado, outro significado, significa que Deus quer alcançar a todo homem com a sua vida e satisfazê-lo e enchê-lo com Cristo, com o fim de fazer a vontade de Deus. E avilá, o que significa avilá? Avilá, para alguns, também significa aquele que faz crescer. E para outros, significa uma extensão de areia, tá? Então, o rio de Ezequiel 47, por onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Isto é, esse rio passa e faz viver e faz crescer. Então, onde passa esse rio, cresce uma abundância de árvores, crescem peixes e crescem os animais como bezerros e cabritos. Então, onde quer que esse rio passa, leva a vida e faz crescer a vida. E, por outro lado, pode mostrar que o rio Pison rodeia e circula a terra de Avilá. Pode ser, ao circular, é uma extensão de areia. Por isso que tem o significado de ser uma extensão de areia, tá? E o ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O que quer dizer isso? O fluir do rio Pison produz materiais para edificação da igreja. Ouro representa a natureza do Pai. O bidélio é uma resina produzida pelas plantas, representa a obra de Cristo. E a pedra de ônix, como toda pedra preciosa, representam a obra do Espírito Santo, a obra transformadora do Espírito Santo. E você sabe que esse ouro vai permanecer ouro até Apocalipse. E o bidélio, em Coríntios, quando Paulo fala, vai mudar para prata. A prata é usada para redenção, então representa a redenção de Cristo. E a pedra de ônix vai mudar para pedra preciosa, as pedras preciosas. E quando chega na Nova Jerusalém, você vai ver ouro, não é mais prata, é pérola. E no lugar de pedras preciosas, continuam pedras preciosas. Isso mostra, irmãos, que nós temos a natureza de Deus, nós temos a obra redentora de Cristo e nós temos a obra transformadora do Espírito Santo, nos tornando materiais para a edificação da igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio Deus aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então tem duas alternativas da gente edificar a casa de Deus. Ou com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha representam toda a habilidade humana, capacidade humana, a sabedoria humana, cultura humana, filosofia, mas nós precisamos não edificar com isso. Edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas. Edificar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse rio vai salvar esse mundo. Esse rio vai trazer o trono de Cristo novamente para governar sobre esse mundo. Esse rio
precisa de canais que levam o fluir desse rio para toda a terra. Esse rio precisa de você. Você é esse canal. Você adolescente, você jovem, você capitão, você intendente. O Senhor está trabalhando para que esse rio alegre por onde quer que passe. Leve vida e produza fruto para Deus, fazendo a vontade de Deus. Graças ao Senhor, nós terminamos então essa mensagem com o rio que alegra a cidade de Deus. Amém. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Água fluir, 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 de vida suprir, 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 em nós a jorrar, 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 até transbordar, Deus quer nos... Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você e toda a sua família. Frutificar, dominar, para a terra sujeitar. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 3. Saía um rio do Éden. Autor Pedro Dong. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Sexta-feira. Ler com oração. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Lucas 1, 78. A água começa a fluir depois da cruz. Em Ezequiel 47, vemos outra menção do rio que fluía a partir do santuário, a casa de Deus. Tanto o tabernáculo quanto o templo foram construídos conforme a ordem de Deus, voltados para o leste, ou seja, para o oriente. As águas saíam do lado do oriente e vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Estando a casa voltada para o leste, o lado direito dela corresponde ao sul, onde ficava o altar. As águas vinham do lado sul do altar. O que essa descrição significa? Que a água flui somente depois que você passa pela experiência da cruz. Graças a Deus, Cristo morreu por nós e nos justificou. Por isso, podemos viver todos os dias nessa realidade, pois já morremos com Cristo e temos dentro de nós um rio que flui, um rio que sai do lado sul do altar. O Oriente nos remete ao sol nascente. Quando Cristo veio pela primeira vez, Zacarias profetizou que ele era o sol nascente das alturas, que veio visitar o homem, e em sua segunda vinda, ele virá como o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Nossa vida é voltada para a vinda do Senhor, pois não somos dos que dormem. Não somos da noite nem das trevas, mas filhos da luz e filhos do dia. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. Todos os valentes de Davi precisam levantar-se e juntos vamos participar dessa obra maravilhosa para trazer o Senhor de volta. Apacentemos as pessoas, investamos na pregação do Evangelho do Reino, enviemos missionários a todos os continentes, promovamos multiplicação e consolidação por meio do TCI, tropas, capitães e intendentes. Realizemos o Vem e Vê, Missão Família, imersão ultra refinada, câmara de ressonância e de energização. Não somos da noite, somos filhos do dia. O material usado na edificação da casa de Deus precisa ser provado e aprovado. Lemos sobre um homem com um cordel na mão para medir. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel 47, 3. Quem é esse homem? E por que ele está medindo? Esse homem é Cristo. A primeira menção desse homem que tem na mão um cordel de medir está em Ezequiel 40. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Versículo 3.
Na Bíblia, bronze refere-se àquilo que passou pelo julgamento de Deus, que passou por provação e que foi aprovado. Cristo é aquele que foi testado e aprovado. Ele veio à terra, nasceu humildemente numa manjedoura, foi maltratado, injuriado e difamado. Ele veio para salvar o homem, por isso não se importou, ele estava sendo testado. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os líderes dos judeus não somente não o receberam, mas ainda fizeram de tudo para matá-lo. Ele passou pelos testes dos judeus, dos sacerdotes e sumos sacerdotes, dos saduceus e fariseus. Ele foi como o Cordeiro Pascal, examinado e no final aprovado como o Cordeiro de Deus. Ele sofreu morte de cruz e pela obediência ao Pai, Deus o aprovou. Ele tem agora qualificação e autoridade para medir. O que significa medir? Significa que todo material para a edificação da casa de Deus precisa ser provado e aprovado. Não pode ser qualquer material. Hoje estamos sendo provados como pelo fogo, para que, uma vez confirmado o valor de nossa fé, sejamos aprovados, ganhando louvor diante de Deus. Nossa capacidade natural não pode edificar a igreja. Tudo tem de passar por aprovação. Quem nos prova e aprova é Cristo. Ele tem qualificação para medir. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store. Sua imagem obter e frutificar, dominar, para a terra sujeitar. O intangível Deus já desceu dos céus e em graça dispensou-nos vida eternal, rica celestial, para a sua noiva edificar. O intangível Deus já desceu dos céus e em graça dispensou. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por onde o rio passar, tudo viverá. Por onde o rio passar, Alguém fiel não é teórico, mas responsável muito prático. De Deus conhece o coração, dá frutos em ressurreição. Essa árvore da vida acessível hoje está. Junto a ela flui um rio, flui a fim de me alcançar. Sai do trono, suas torrentes vêm do Cordeiro a fluir. Se vem o Cristo do Oriente com seu cordel nos medir. Para as bodas fui chamado, minhas vestes vou bordar. Na pressão eu sou provado e aprovado, vou reinar. hoje o reino prego, pra justiça levou. E alegria sem igual, pode dançar o canal. 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 Então se alegra, você é Jerusalém, você é Jerusalém. Os dons que jamais devemos enterrar. Cristo ascendeu, dom já concedeu para aperfeiçoar. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Será uma alegria entrar em contato com você. Que nos alcançará aquele que triunfar, com Cristo regerá. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970.
Programa Rios de Água Viva fica por aqui. Que a palavra continue fluindo no seu coração. Até o próximo programa.